Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos, dando início ao conteúdo do terceiro bimestre. Hoje é a primeira aula, né, do terceiro bimestre, e a gente vai trazer como tema nesse terceiro bimestre a conquista política da Amazônia colonial, tá? E um subtema, nós temos a política de Marquês de Pombal na Amazônia. Logo depois, vocês têm uma foto, uma imagem de uma foto de Marquês de Pombal. Lembra como nós estudamos sobre a intervenção das culturas, das populações que foram responsáveis pelo processo de colonização da Amazônia? E aí nós vimos que várias culturas desses povos formam a nossa população hoje. Então, os portugueses foram os grandes responsáveis pelo processo de administração, de organização administrativa do território brasileiro e também do território amazônico. E é esse processo administrativo que a gente vai estudar nesse terceiro bimestre, dando ênfase aí a Marquês de Pombal, que foi um dos grandes responsáveis por esse processo. Logo depois vocês têm um pequeno texto que marca como Marquês de Pombal chegou a ser essa pessoa que foi responsável por esse processo de administração dentro do espaço amazônico. Em 1750, Dom João I, assumiu o trono do rei de Portugal. E aí, Portugal, nesse período, era a metrópole, tá? E o Brasil, a Amazônia, eram as colônias. Então, quando Dom João assumiu o trono de rei, ele escolheu Sebastião José de Carvalho, mais conhecido como Marquês de Pombal, para administrar todo o processo de colonização dos espaços que Portugal tinham colonizado. Então, Pombal ele assumiu frente ao governo do Estado português e também frente às colônias, no caso a Amazônia, o Brasil, eram colônias de Portugal. Então, Marquês de Pombal foi responsável em fazer esse processo administrativo dentro das colônias, tá? Logo depois vocês têm um outro texto que marca um pouco o governo de Pombal, faz um breve resumo do governo de Pombal dentro do território Portugal, de Portugal, brasileiro e amazônico, e alguns itens que mostram um pouco todo o trabalho, o processo administrativo dessa pessoa dentro da região, principalmente da nossa região, onde a gente vai destacar nos próximos assuntos, tá? Logo depois vocês têm a forma, o texto diz odiado e amado. A forma como Marquês de Pombal fez o processo administrativo dentro das colônias não agradou a todos, Por muitos ele foi odiado, mas por muitos concordaram, aceitaram, acharam boas as transformações que ele fez dentro das colônias, inclusive dentro do Brasil e da Amazônia. E depois da morte de Dom José I, em 24 de fevereiro, o Marquês de Pombal ele foi demitido de todos os cargos do governo, tá? Depois vocês têm um pouco uma outra imagem que mostra, faz um resumo, um breve resumo do trabalho do Marquês de Pombal na Amazônia. Durante 30 anos, o primeiro-ministro de Portugal, Sebastião Carvalho, que era o Marquês de Pombal, ele enviou, foi ele que fez todo o processo de transformação, de organização e de administração do espaço amazônico para que se começasse a ter essa organização política e administrativa que nós temos hoje dentro do espaço amazônico. Então, ele fez várias transformações dentro do espaço amazônico que levou com que o espaço amazônico seja o que nós temos hoje. Tá ok, crianças? Então, todo esse processo de organização política administrativa que foi realizada por Marquês de Pombal, que a gente vai trabalhar agora no terceiro bimestre, tá? Nós vamos ver como ele chegou na Amazônia, quais foram as suas principais
medidas, né, em relação à sociedade amazônica e como começou todo esse processo de política administrativa do espaço amazônico, ok? Então, nas próximas aulas a gente vai estudar cada tópico desse e a gente vai ver como se deu esse processo de transformação do espaço amazônico a partir das políticas de Marquês de Pombal, ok? Beijo, crianças, se cuidem. Até a próxima aula.